O que é importante saber antes de instalar qualquer carregador? Qual é o ponto principal antes de instalar um carregador, seja 4 kW, 7 kW, 11, 22, enfim, falando de carregador de corrente alternada. Qual é o ponto principal que precisa saber, independente de qualquer situação? Primeiro, é preciso conhecer bem o equipamento que vai ser instalado. E nisso, qual é o ponto principal? Você precisa saber que o carregador, ele pode funcionar, ou pode ser instalado em monofase, ou seja, uma fase só. Ele pode ser instalado em bifase, ou seja, fase-fase, terra. Ele pode ser instalado trifásico. Então, trifásico é fase, 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 neutro e terra. Esse é o principal que precisa saber antes de instalar qualquer carregador. E claro, precisa conhecer esse carregador para evitar o quê? Chegar na frente de um cliente, prometer ou dizer que vai instalar o carregador com uma potência, chega na hora de instalar, o carregador não pode ser instalado, por exemplo, trifásico, ou não pode ser instalado bifásico, tem que ser instalado monofásico. E monofásico, dependendo da tensão, ele pode ter uma potência menor do que o cliente esperava. Ou seja, o monofásico ele pode ser 127 neutro e terra, como São Paulo. Ele pode ser 220 neutro e terra, como Santa Catarina. Então, isso já vai determinar, por exemplo, qual é a potência do carregador. Porque você sabe que a potência é produto da tensão pela corrente. Então, se eu multiplicar, se eu tiver a corrente, se eu tiver a tensão de 127, eu vou ter uma potência. Se eu tiver a tensão de 220, eu vou ter outra potência no equipamento. E isso vai influenciar na potência do carregador, vai influenciar no tempo de carga do veículo elétrico e vai influenciar principalmente na expectativa do motorista ou do dono do carro. Ou então, de um cliente que vai instalar o carregador, seja comércio, serviço, ele vai esperar uma potência do carregador para os clientes dele e vai acabar que não vai entregar aquela potência que ele esperava. Isso determina o tempo de carga. Então, ele imaginava que um veículo elétrico do cliente poderia ter, não sei, 100 quilômetros de autonomia durante 1 hora e, na verdade, vai ter 50, porque a potência do carregador é menor. Então, o primeiro ponto a ser considerado antes de instalar qualquer carregador: qual é a tensão, qual é o tipo de carregador, se ele vai ser instalado em monofásico, bifásico ou trifásico. Esses dois, falando em monofásico, bifásico, é um equipamento, é um modelo de equipamento, porque ele tem basicamente 3 entradas. O que é usado, ou que a gente utiliza aqui é o neutro como uma segunda fase. Então ele fica fase, fase, terra. Agora, com relação a trifásico, existe um ponto muito importante que é preciso ter atenção, que pode fazer todo o diferencial para o cliente na hora de instalar. Eu sei que existem muitos clientes que querem uma potência maior no carregador e acabam perguntando muito sobre transformador. No trifásico, para a instalação trifásica, existem 2 potências possíveis. Hoje já existem equipamentos, já tem equipamento disponível aqui no Brasil, que ele pode entregar 11 kW na tensão de 127, ou seja, ele funciona em 127, 127, 127, neutro e terra. Qual que é a vantagem disso? Um cliente que quer o 22 kW, ele não está se contentando com 7 kW de potência e ele quer uma potência maior. Então ele teria que ir para o 22. Nessa situação ele tem que botar um transformador. Para esse equipamento que ele funciona trifásico em 127, não é preciso botar o transformador, se utiliza as 3 fases 127 e o equipamento vai entregar 11 kW. Claro, é preciso analisar a residência, ou o local de comércio e serviço, ou o ponto, se tem o trifásico 127, se tem a corrente necessária, se está chegando trifásico, enfim, essa é uma outra situação. Mas falando em atenção para instalar carregador, esse é um ponto importante, porque se já conhece esse equipamento e sabe que o equipamento funciona em trifásico 127, já é uma vantagem para entregar para o cliente. E já está à frente, por exemplo, do seu colega que não tem essa informação, que vai lá oferecer para o dono do estabelecimento comercial ou para a residência, vai falar, olha, acima de 7, só se colocar um transformador aqui para levar a 380, para levar para 22 kW. Então, atenção com isso.
O outro tipo de carregador, a outra potência que pode ser em trifásico, é o 22 kW. O 22, sim, é preciso trifásico 380, ou seja, a monofase tem que ser 220. Então nós estamos falando de 220, 220, 220, neutro e terra. Então esse é um ponto principal que tem que se levar em consideração na hora de instalar o carregador. Se não tiver essa tensão na hora de instalar o carregador, pode deixar o cliente frustrado, tem que fazer alguma regulagem no equipamento, e se o equipamento não tiver regulagem, pode até, talvez, não utilizar o equipamento, ou, entre aspas, ter que trocar o equipamento, porque se achava que aquele equipamento funcionava em bifásico e não funciona. Se achava que aquele equipamento de 22 kW funcionava em trifásico 127 e não funciona. Então, muitas vezes o cliente comprou o equipamento ou foi vendido o equipamento para o estabelecimento, para o cliente, se vendeu na hora de instalar, não funciona. Então, se perde tempo, se perde dinheiro, se perde deslocamento, se perde desgaste com o cliente, porque o cliente começa a compreender que esse técnico ele não manja muito de instalação, ou seja, por isso que a instalação não é só juntar fios, juntar cabo. Então a gente fala, eu quero aprender, eu vou fazer a instalação. A instalação começa muito antes da instalação, ou seja, do preparativo, do planejamento, de conhecer a estrutura onde vai ser instalada, de conhecer o carregador, a instalação começa muito antes. Então esse problema que pode acontecer e esse desgaste que pode acontecer junto com o cliente por causa da potência ou do equipamento funcionar, pode fazer com que se desgaste com o cliente, perde a credibilidade, perde o cliente. Hoje em dia se demora muito tempo para conquistar um cliente, num piscar de olhos a gente perde o cliente. Para o colega que está oferecendo lá talvez uma outra situação. Então, em resumo, essa situação. Qual é o principal ponto antes de instalar o carregador? Você precisa conhecer o equipamento e precisa conhecer que existem basicamente 4 tipos de instalação: monofásico, bifásico, trifásico 127, trifásico 380. Com esses 4 pontos, é preciso você precisa buscar qual equipamento que vai se encaixar nessa melhor situação, qual equipamento que vai se adequar melhor na necessidade do cliente na infraestrutura e fazer a instalação e seguir com a instalação. Então, esse é o primeiro passo para evitar problemas futuros, é o primeiro passo para instalar bem instalado, para garantir a credibilidade e passar confiança para o cliente, para ele saber que você sabe instalar carregador e que tem conhecimento desde instalação, produto e infraestrutura e outros sistemas também.